Inglês, terceiro ano, unidade 1, trilha 1, Cadernos de apoio à aprendizagem. Gravação de Renato Yoshikawa para uso exclusivo da pessoa com deficiência, não podendo ser comercializada conforme Lei 9610/98. Cidade do São Salvador, Bahia, 4 de abril de 2021. Trilha 1. Tema: Língua inglesa e seu papel no mundo globalizado. Inglês como língua franca. Subtítulo 1. Ponto de encontro. Welcome to our class. Soletrando: W maiúsculo E L C O M E espaço T O espaço O U R espaço C L A S S. É com grande prazer que iniciamos a nossa trilha. Nestes primeiros passos da nossa caminhada, você terá a oportunidade de estudar diversos contextos relacionados à língua inglesa e seu papel no mundo globalizado. Dois pontos. Inglês como língua franca. Terá também a oportunidade de expressar o que aprendeu e compartilhar seus conhecimentos sobre o assunto. Let's have some fun together. Soletrando: L maiúsculo E T apóstrofo S espaço H A V E espaço S O M E espaço T O G E T H E R. Subtítulo 2: Botando o pé na estrada. Para colocarmos o pé na estrada, precisamos checar o que já conhecemos desta trilha global. Assim, vamos pensar um pouco sobre os seguintes questionamentos. Questão 1. A língua reflete a cultura de um povo? De que forma? Questão 2. Por que as línguas sofrem alterações no decorrer dos anos? Questão 3. Você já ouviu falar no termo, entre aspas, globish, soletrando G maiúsculo L O B I S H. Sabe o que significa? Questão 4. Que conhecimentos você tem sobre a expressão, abre aspas, língua franca, fecha aspas? Utilize seu bloco de anotações, entre parênteses caderno, para registrar suas conclusões. Subtítulo 3. Lendo as paisagens da trilha. Vamos dar seguimento à nossa caminhada, demarcando que as relações do inglês como língua franca e o termo globish nos conduz ao reconhecimento das variedades linguísticas existentes no mundo. Nesse sentido, analisando o texto a seguir, a que conclusões você chega sobre o inglês como uma língua de uso global? Texto 1. Título: All World Speaks Globish. Parágrafo: The fact is that English no longer depends on the US or UK. It's now being shaped by a world whose second language is English and whose cultural reference points are expressed in English but without reference to its British or American origins. In the short term, Globish is set to only grow, according to the British Council. By 2030, nearly one-third of the world's population will be trying to learn English at the same time. That means ever more voices adapting the English language to suit their needs, finding in Globish a common linguistic denominator. Fim do texto. Agora pare um pouco e aprecie a paisagem. Você conhece algumas destas palavras? Sabe a origem de cada uma delas? Todas elas estão presentes na língua inglesa, porém se originaram em outras línguas. Palavras associadas a esse contexto são chamadas de empréstimos linguísticos. Topa, então, aprofundar sua leitura sobre essa paisagem?
Em casa, tente descobrir de que língua essas palavras se originaram. Croissant, shampoo, delicatessen, tea, soletrando T-E-A. Karaokê, chocolate, cake, soletrando C-A-K-E. Garage, soletrando G-A-R-A-G-E. Window, soletrando W-I-N-D-O-W. Coffee, soletrando C-O-F-F-E-E. Cartoon, soletrando C-A-R-T-O-O-N. Lemon, cigar, kangaroo, soletrando K-A-N-G-A-R-O-O. Canoe, soletrando C-A-N-O-E. Ketchup. Fim da lista de palavras. Sugestão de leitura: dois pontos. O inglês que falamos em nosso cotidiano. Disponível em academiawashington.com.br. Outra leitura: idiomas que influenciaram o vocabulário da língua inglesa. Disponível em preply.com. Subtítulo 4: Explorando a trilha. Até aqui você está refletindo sobre o termo Globish e o inglês como língua franca. Para entender o contexto de uma boa comunicação entre pessoas de idiomas diferentes, é necessário compreender que essa comunicação não se dá somente se os envolvidos forem fluentes na língua falada. Nesse sentido, o seu destino agora é pensar sobre os termos sotaque, entre parênteses accent, e dialetos, entre parênteses dialect, pois é de suma importância levarmos em consideração esses contextos quando se trata da comunicação entre falantes de idiomas diferentes. Faça leituras sobre esses termos e anote o que descobriu sobre eles no seu bloco de anotações. Bom, nesse mesmo atalho, vamos ler os textos propostos para nos apropriarmos mais sobre o inglês como língua franca e o termo Globish. Texto 2. Título: A New International Business Language. Dois pontos. Globish. Parágrafo. English is the global language of business, yet English is also the native tongue of relatively few people, and it is notoriously hard to learn. What can be done? Jean-Paul Nerrière came up with an answer. Dois pontos. Globish, a kind of simplified English that is vastly easier to use and can work almost as well as a full command of the language in most business situations. Nerrière, a Frenchman, was an international vice president of marketing at IBM when he noticed a pattern in how non-native English speakers communicated at conferences. As Michael Sackpinker writes in the Financial Times, he observed that, dois pontos, abre aspas, when a Japanese employee met a Belgian, a Chilean, and an Italian, they managed. None spoke English brilliantly, but
each knew the others were making mistakes too. When an American or British manager walked in, everything changed. The native speakers talked too fast and used mysterious expressions. Fecha aspas. The secret was to employ a stripped down vocabulary and, crucially, avoid all figurative language and never tell jokes. So, Nerrieri developed a list of 1,500 English words that he convinced you can use to communicate just about anything. And he has been building a business in training people to speak with that basic vocabulary. Fim do texto. Disponível em forbes.com/sites. Texto 3. Título: Inglês ou globês como língua franca? Ponto de interrogação. Parágrafo. Com o intuito de facilitar a comunicação internacional, foram muitas as tentativas de tornar o Esperanto, abre parênteses, língua artificial criada pelo filólogo Ludwig Legisser Zamenhof em 1887, fecha parênteses, a língua franca do século XX. Entretanto, por relações de poder, como visto na seção anterior, foi o inglês que acabou recebendo essa função. A expressão língua franca é utilizada para se referir a, abre aspas, uma língua para comunicação rotineira entre, abre parênteses, grupos de, fecha parênteses, pessoas que possuem línguas maternas diferentes, fecha aspas, abre parênteses, Carter, ponto e vírgula, Nunam, vírgula, 2005, página 223, vírgula, tradução nossa, fecha parênteses. Essa definição também é corroborada por Jenkins, abre parênteses, 2006, página 160, vírgula, tradução nossa, fecha parênteses, dois pontos, abre aspas. Em seu aspecto mais legítimo, o inglês como língua franca é definido como uma língua usada para a comunicação apenas entre falantes de línguas diferentes. Fecha aspas. Uma questão que surge é, dois pontos. A língua inglesa, utilizada por tantos falantes estrangeiros, como língua franca seria uniforme, ou seja, tratar-se-ia de uma mesma língua. Trabalhando nos Estados Unidos, o francês Jean-Paul Nerrière percebeu que, ao se comunicar com falantes não nativos da língua inglesa, conseguia estabelecer uma melhor comunicação do que com os próprios nativos, uma vez que a variedade linguística falada por eles diferenciava-se do inglês nativo. Abre parênteses, tanto na pronúncia quanto na estrutura, fecha parênteses. A partir de então, Nerrière notou que a língua que falavam não era o inglês, abre parênteses, tal qual o falado pelos nativos, fecha parênteses, mas uma outra língua parecida, a qual ele chamou de globês. Essa terminologia, abre parênteses, que vem do globo, vírgula, global, fecha parênteses, é usada para identificar a variedade do inglês falada por estrangeiros para a comunicação global. Suas principais características são, dois pontos. Item A. A comunicação através das 1.500 palavras mais frequentes da língua inglesa. E, item B. Uma pronúncia baseada na inteligibilidade. Abre parênteses, conseguir entender e ser entendido, fecha parênteses, e não na perfeição. Abre parênteses, todas as letras a seguir são maiúsculas. G, R, Z, E, G, A, vírgula, 2006,
fecha parênteses. De qualquer modo, assim como a língua inglesa tendeu a se modificar entre os falantes estrangeiros, formando assim uma outra língua, abre parênteses, o globês, fecha parênteses, o mesmo fenômeno deve ocorrer com esta, pois a tentativa de uma língua universal uniforme parece ser sempre frustrada, já que as línguas variam de acordo com as necessidades de cada região. Fim do texto. Disponível em veredas.favip.edu.br. Para aprofundar mais seus conhecimentos, pesquise nestas referências. Primeira, videoaulas MTech. Dois pontos. A língua inglesa no momento atual. Segunda referência, vídeo sobre a história do inglês, disponível no YouTube. Terceira referência, trecho do filme Spanglês, disponível no YouTube. Quarta referência, texto, dois pontos, inglês como língua franca, disponível em portalinhadireta.com.br. Quinta referência, texto, o inglês que falamos no nosso cotidiano, disponível em academiawashington.com.br. Subtítulo 5, Resolvendo desafios da trilha. Agora responda as perguntas tomando por base os textos 2 e 3. 1. Qual a relação existente entre esses textos? 2. Qual o significado da palavra globish? 3. Qual a importância do francês Jean-Paul Nerrière para a expansão do, abre aspas, fenômeno globish, fecha aspas? 4. Quais informações conseguiu apreender sobre inglês como língua franca? Enveredando mais por esses caminhos, leia o pensamento do escritor indígena Salman Rushdie, soletrando S maiúsculo A L M A N espaço R U S H D I E, sobre a língua inglesa. Dois pontos. Abre aspas. What seems to be happening is that those people who were once colonized by the language are now rapidly remarking it, domesticating it, becoming more and more relaxed about the way they use it. Fecha aspas. Fim da citação. Fonte: Lacombe, Isabel Alencar, et al. Nono ano, primeira edição, São Paulo, FTD 2018. Responda. O contexto sublinhado está associado à ideia de que o inglês é uma língua flexível. Por quê? Anote suas reflexões no seu caderno. Subtítulo 6. A trilha é sua. Coloque a mão na massa. Monte um painel, abre parênteses, utilizando recursos do computador, fecha parênteses, com palavras em inglês que estejam associadas ao assunto estudado na aula de hoje. Se você não tiver acesso ao recurso virtual, você poderá construir seu painel com recortes de palavras de jornais ou revistas, com o apoio de pessoa vidente. O que vale é a criatividade. Subtítulo 7. A trilha na minha vida. Nessa caminhada é muito importante associar o que aprendemos às vivências que temos. Pense mais um pouco sobre o que falamos hoje na aula. Relate, em um parágrafo, como você se sente quando tem que se comunicar com alguém que fala outro idioma. Deixe especificado também se a possibilidade da utilização do inglês como língua franca deixaria você mais confortável para a comunicação nesse idioma. Subtítulo 8. Proposta de intervenção social. Agora é a sua vez de construir uma atividade para expor suas implicações sobre o assunto que dialogamos nesta aula. Para tanto, propomos a construção de um texto, com aproximadamente 25 linhas, trazendo resumo do que entendeu sobre inglês como língua franca.
Você pode aprofundar suas pesquisas para que seu texto fique bem legal. Ou então, se preferir, pode gravar um vídeo apresentando as informações aprendidas. Compartilhe sua produção na rede de preferência. Subtítulo 9: Autoavaliação. Chegamos ao final da nossa trilha, mas, para fecharmos esse trabalho de uma forma bem legal, proponho uma autoavaliação para que você se perceba nesse processo. Para tanto, responda às perguntas. Aproveite para exercitar o entendimento em inglês, descobrindo o que se pede em cada uma delas. Item A. How can you apply what you have learned in this class? Item B. What did you like and don't like in this class? Why? Item C. Is it good for you discuss about English as língua franca? Why? Aprimore seus estudos para que possa ter mais e mais conhecimentos. Até a próxima. See you. Fim da gravação.